Bem-vindos, Miguel Pereira Coutinho e Diogo Santana Lopes. São dois advogados especialistas na área da compliance que nos vão ajudar a olhar para toda esta polémica a envolver a empresa familiar de Luís Montenegro. Vamos perceber se as explicações dadas pelo Primeiro-Ministro no sábado são ou não suficientes para matar este caso. Bem-vindos. Miguel Pereira Coutinho, vou começar por si. A solução, que parece que é, no ponto de vista do Primeiro-Ministro, a solução para resolver este problema passa pela passagem das cotas da sociedade familiar da mulher para os filhos, ou seja, para cortar um vínculo entre o casal, entre Luís Montenegro e a sua mulher, e a sociedade familiar. A pergunta é simples. Isto resolve o problema do ponto de vista dos possíveis conflitos de interesse e questões de ética que têm sido levantadas desde o início deste caso? Não. Portanto, resolve a questão, portanto, responde às dúvidas e questões que se colocaram relativamente à cessão de cotas e, no fundo, essas legitimidade de cessão de cotas e dos pagamentos, e de facto se havia uma efetiva titularidade desta participação, mas a partir do momento em que temos os filhos do Primeiro-Ministro detentores de uma participação social numa determinada sociedade, se houver que tomar decisões ou fazer algum tipo de intervenção de um contrato relacionado com essa sociedade ou de clientes dessa sociedade, mantém-se o fundamento de escusa e eventual conflito de interesses. Portanto, porquê é que se mantém? Porque se tivermos no fundo, todos os no fundo, se eu tenho uma sociedade que é detida por os filhos do Primeiro-Ministro. Sim. E que depois temos um cliente dessa sociedade que no fundo tem depois uma pretensão a nível do Estado, com uma renovação da concessão, aí não, portanto, continua a haver um fundamento de escusa. Portanto, eu entendo que o Primeiro-Ministro... Não, a questão é que... Continua a justificar a escusa do Primeiro-Ministro. Exato, portanto, o Primeiro-Ministro deve continuar a escusar-se de participar em todas e quaisquer intervenções relativas a esse contrato e essa relação. Ainda que haja aqui depois um L indireto. Mas é da sua esfera familiar à mesma, sim, são os filhos. Eu acho que sim. Diogo, pensa o mesmo sobre esta matéria? Sim, claro. Sim, eu ia só completar para dizer que, de facto, e tal como está definido no Código de Conduta do Governo, o conflito de interesse existe sempre que haja alguma dúvida relativamente à imparcialidade da decisão. E, portanto, a partir do momento em que uma pessoa tem familiares numa determinada empresa e tem de tomar alguma decisão, enfim, para já isso não se coloca, mas pode vir a colocar-se, sobre essa empresa, a imparcialidade da decisão obviamente fica... Peço desculpa, Diogo. Perdemos aqui durante uns segundinhos o seu raciocínio porque tivemos aqui um pequeno corte. Podia só repetir essa última ideia que estava a dizer-nos, por favor. Certo. Do Código de Conduta do Governo. Ok. Portanto, eu ia só complementar para dizer que, de acordo com a definição que resulta do Código de Conduta do Governo, o conflito de interesses existe sempre que se possa colocar em causa a imparcialidade da decisão. E, portanto, a partir do momento em que uma determinada pessoa, neste caso o Primeiro-Ministro, tem familiares na empresa, naturalmente que quando vier a ter de tomar uma decisão, se isso acontecer relativamente àquela empresa, a sua imparcialidade nessa decisão poderá ser questionada e daí despoltar-se a necessidade de ser pedida escusa. Entretanto, há aqui também a questão de que a empresa familiar de Luís Montenegro recebeu 2.500 euros por mês do Grupo Solverde até 2022. Esse valor aumentou para 4.500 euros desde essa altura, em que Luís Montenegro deixou a gestão da empresa por ter sido eleito presidente do PSD. Além de um contencioso com o Estado, o Grupo Solverde tem uma concessão de jogo, cuja renovação terá de ser analisada pelo governo de Luís Montenegro. O Primeiro-Ministro afirmou que irá pedir escusa de qualquer decisão sobre o Grupo Solverde, nomeadamente. Miguel, este problema fica resolvido com esta escusa relativamente a decisões sobre este grupo? Era aquilo que eu estava a dizer antes. Portanto, precisamente porque houve uma cessão de cotas e, portanto, neste caso passa a haver uma cessão de cotas para os filhos,
continua na órbita do Primeiro-Ministro, portanto continua a manter-se um dever de escusa, portanto continua a haver um potencial conflito de interesses. Ok. Agora, é importante aqui notar que este dever de escusa, portanto, é um fundamento de escusa e que deve ser, no fundo, apresentado com fundamento e depois, neste caso, deveria ser, a meu ver, ao Conselho de Ministros. Ou seja, há um processo que deve ser levado Sim, em linha de conta para isto ser formalizado. Sim, eu cedo o Código do Procedimento Administrativo. Há uma coisa que eu noto, porque, por exemplo, no caso do Código de Conduta do Governo, não está nada previsto em relação a conflitos de interesses do próprio Primeiro-Ministro. O que diz é que os ministros, quando têm eventuais conflitos de interesses, depois podem submeter essa decisão ao Primeiro-Ministro. Portanto, no caso do Primeiro-Ministro, eu diria que... O Código de Conduta é omisso. Sim, o Código de Conduta é omisso, de facto, e também, portanto, aquilo que deveria seguir-se aqui era o Código do Procedimento Administrativo. E depois, eu diria que o mais cauteloso seria submeter esta situação de escusa de uma forma fundamentada ao Conselho de Ministros, até porque vai ser quem depois vai deliberar sobre este contrato, e depois escusar-se de participação. Eu acho que é importante também aqui estabelecer aqui uma pequena ressalva, que é este dever de escusa, ou melhor, é uma abstenção de intervir. Não é só em relação ao contrato em si mesmo, mas é todas as nuances relativas a isso. Porque parceiros técnicos da Direção-Geral que vai toda e qualquer assunto, negociação, parceiros, acompanhamento. Ele não pode falar sobre o assunto com ninguém. Não pode nem falar, nem intervir, nem tomar qualquer tipo de decisão direta ou indireta. Agora, outra coisa é que isto é muito importante, porque a violação destas regras pode levar a uma anulabilidade do contrato. Ou seja, se o Primeiro-Ministro não respeitar essas regras, um concorrente pode pôr uma ação de impugnação do contrato, por exemplo. Exato. Sim. Pode, portanto, porque no fundo seria aqui uma espécie de como acontece na Justiça, uma questão do incidente de suspensão. Exatamente. Diogo, antes de entrarmos noutra questão que foi uma das novidades dos últimos dias, que é a compra, uma alegada suspeição sobre a compra de dois imóveis em Lisboa, deixa-me lhe perguntar, concorda com esta interpretação do Miguel Pereira Coutinho? Sim, quer dizer, existe... É verdade que o Código de Conduta do Governo está desenhado em termos de responsabilidade política perante o Primeiro-Ministro e foi, aliás, desenhado assim no governo de António Costa, quando sucederam casos que envolviam membros do seu governo. Neste caso estamos a falar do próprio Primeiro-Ministro e, portanto, algumas dessas normas acabam por não ter aplicação aqui, mas diz, e eu entendo que isso será aplicável ao Primeiro-Ministro, que sempre que um membro do governo se encontre perante um conflito de interesses, deve tomar todas as medidas para evitar esse conflito e, portanto, eu diria que também se pode interpretar isto como sendo aplicável ao próprio Primeiro-Ministro, embora depois não haja a tal sanção de responsabilidade política que está prevista e, portanto, coloca-se a velha questão de quem guarda ou guarda. Claro. Vamos abordar aqui a questão da compra dos imóveis. Foi uma questão levantada antes da conferência de imprensa do Primeiro-Ministro. Portanto, estamos a falar da compra de 2 imóveis em Lisboa no valor de cerca de 700 mil euros que terão sido pagos a pronto. Neste momento não há nenhum indício de que existe algum problema com a origem desses capitais, mas é precisamente por aí que eu queria ir. Estamos a falar de Luís Montenegro, que é uma pessoa politicamente exposta desde 2022, isto deixando de lado, obviamente, o período em que foi líder parlamentar do PSD durante o período da Troika, mas desde 2022 que é líder do PSD, é uma pessoa politicamente exposta, está sujeita, ele e os seus familiares, às regras da lei de branqueamento de capitais, nomeadamente a obrigação e o dever do sistema financeiro de escrutinar as suas contas bancárias e todas as transações que são feitas, quer por Luís Montenegro, pelos seus familiares. A pergunta é simples e começo por si, Miguel Pereira Coutinho. Os bancos têm de fazer um escrutínio, ou tiveram de fazer um escrutínio, nas 2 aquisições destes imóveis. Como é que esse escrutínio se processa? Portanto, em primeiro lugar, esta qualificação de PEP
pessoa politicamente exposta. Sim, a pessoa politicamente exposta é aplicável mesmo já, não só ao Primeiro-Ministro, como todos os membros do Governo e todos os deputados e mesmo também... Os respectivos familiares. Exatamente. Portanto, mesmo os familiares próprios são PEPs. O que significa, desde logo, que esta questão da sociedade continua também a ser monitorizada para efeitos destes deveres. Todas as transações da sociedade também são monitorizadas. Correto. Depois... Mas estas aquisições foram aquisições feitas na esfera pessoal. Sim. Estou só a dizer que, no fundo, é o outro lado da moeda de ser titular de um cargo político. Depois, portanto, isto, o que temos é que quando alguém se integra nesta qualificação de PEP, portanto, pessoa politicamente exposta, depois que os bancos têm que ter especiais deveres de identificação e diligência reforçada, por exemplo, em termos de monitorização contínua das contas bancárias e os fluxos financeiros, identificação de contrapartes, depois monitorização da origem dos fundos, pedido de comprovativos relativamente a essas origens de fundos, identificação, por exemplo, se tivermos sociedades do outro lado como contrapartes, tem que se identificar os chamados UBOs, portanto os beneficiários efetivos dessas entidades. Portanto, isto é uma coisa que não é novidade, nem aconteceu agora, é algo que acontece a todos os titulares de cargos políticos já há vários anos. Portanto, é esta passagem a pente fino de todos estes fluxos financeiros, e não é só estas transações, todas as outras, todas estas várias entradas de dinheiro. Diogo, qual é a sua visão também sobre este tema? Sim, eu queria só clarificar, para o caso de ouvintes que possam não estar tão familiarizados com esta lei. Falando no caso concreto, por exemplo, o que é que os bancos teriam de fazer neste caso concreto? Pronto, estes deveres de identificação e diligência aplicam-se em geral, não se aplicam só aos PEPs. Sim. Mas naturalmente que os PEPs são considerados pessoas de risco à luz da lei, portanto, como dizia o Miguel, devem ser adotadas medidas reforçadas. Neste caso em concreto, sendo o Primeiro-Ministro um PEP, está sujeito a esse procedimento reforçado. Isso implica particularmente comprovar a origem dos fundos que são afetos à operação, portanto tentar perceber de onde é que vem aquele dinheiro que é usado para pagamento do imóvel, e além disso comprovar a origem do património em geral. A lei diz isto expressamente. Portanto, os bancos tiveram que perguntar a Luís Montenegro e eventualmente à sua mulher a origem daqueles capitais. Eles tiveram que explicar isso. Exatamente. Portanto, os bancos têm de pedir essa informação às partes do negócio e naturalmente ao comprador, e devem também fazer o seu próprio exercício de diligência no sentido de comprovar se a informação que é dada, enfim, corresponde àquilo que é a realidade. E já agora isto depois é aplicável a todos os bancos, porque, por exemplo, se eu tiver um banco na União Europeia, que é a nível do comprador, depois esse próprio banco também tem que fazer essa ainda que não seja um dever de diligência reforçado, porque neste caso a contraparte não seria um PEP, tem que pedir essa informação relativamente aos fluxos. O facto de ser um cidadão chinês o vendedor, isso também teve que ser alvo de escrutínio por parte dos bancos, digo eu. É assim, pode quando eu digo cidadão chinês tem a ver, obviamente, com o país de origem, ser um país que também não tem os mesmos deveres de transparência que Portugal isto tem. Muito simplesmente, se um banco tiver, o meu da União Europeia, inclusive, tiver dúvidas relativamente à origem de fundos, portanto, se a entidade uma operação lhe parecer suspeita, por exemplo, se mete intermediários pelo meio, se alguma coisa na documentação não lhe está clara, isto seja um PEP ou não seja um PEP, o que é que o banco deve tem que pedir fazer? Informação, ou então é um dever de abstenção. Portanto, não transfere os fundos. Não transfere os fundos, Congela os fundos. ou pode congelar os fundos, faz uma participação à unidade de informação financeira ou de SIAF, e que depois a seguir tem que esperar umas 48 horas para que seja essa validação, e caso não seja dada nenhuma luz vermelha relativamente a isso, a operação é concluída. Portanto, é normal. Diogo, o facto de... Luís, deixa-me só... Sim. Ia só dizer o seguinte, aquilo que referiu de ser de haver contrapartes da China pode ser relevante, mas a lei
tem uma lista das jurisdições que considera de alto risco, que no fundo assentam nos países que o Grupo de Ação Financeira Internacional identifica a cada ano como tendo maiores deficiências de branqueamento de capitais. Não é o caso da China, embora saibamos que seja uma jurisdição, enfim, com complexidades acrescidas, nomeadamente o envolvimento do Estado nas empresas e a questão de transparência, mas só para clarificar esse ponto. Mas eu lhe colocar uma questão muito concreta, que é o facto das duas operações de compra e venda de imóveis, com respectiva transferência de fundos, terem sido concluídas do ponto de vista dos bancos, estou a falar só desse ponto de vista, portanto, não se detectou nenhuma suspeita sobre a origem dos capitais. É essa a conclusão que se pode retirar. Sim, quer dizer, a resposta não é direta, claro, pela seguinte razão, porque à luz da lei de branqueamento de capitais, os bancos, se detectarem fatores de suspeita, podem comunicar esses fatores à Unidade de Informação Financeira e ao TCIAP, e essas autoridades têm um prazo para responder, sendo que, se não responderem no sentido de ser bloqueada a operação, o banco à partida pode dar seguimento. Certo. Mas a partir do pressuposto não terá sido feita nenhuma comunicação. Não terá sido feita nenhuma comunicação no sentido de que os bancos eventualmente não terão encontrado nenhum. Isto não significa que não se vá descobrir nada, não é isso que eu estou a querer dizer. Então, mas vamos lá ver. Os bancos não são os bancos que fazem a investigação criminal. É óbvio, portanto, claro, e estamos a ver em termos de documentação de suporte, evidências, etc. Claro. Portanto, se houve ilícitos criminais, isso não compete aos bancos. Com certeza, como é óbvio. O que eu estou a dizer Exatamente. E a operação, o que eu queria dizer é que a operação poderia ter sido continuada mesmo tendo havido comunicação. Certo. Portanto, nós não tendo essa informação, até podemos supor que o banco tenha considerado que havia fatores de suspeita ou que a cautela tenha comunicado ao TCIAP e ao UIF, sem que depois tenha sido dada ordem de suspensão da operação. Vamos abordar agora outro assunto que tem sido falado muito pelo Partido Socialista, desde o debate da moção de censura do Chega, que logo no final do debate a líder parlamentar Alexandre Leitão falou e fez perguntas sobre a questão de uma eventual procuradoria ilícita nesta questão, portanto, para os nossos ouvintes perceberem, o que está em causa é perceber se, são duas situações, se Luís Montenegro, enquanto esteve ligado à empresa e angariou aqueles clientes, se ele praticou procuradoria ilícita na sociedade comercial, mesmo sendo advogado, ou seja, são atos próprios de advogado que devem ser praticados num contexto de uma sociedade de advogados, terão sido praticados num contexto de uma sociedade comercial, se isso é ou não procuradoria ilícita, e depois de Luís Montenegro ter saído da empresa, se o facto da empresa ter subcontratado outros juristas, se isso também poderá configurar aqui uma questão de procuradoria ilícita. Miguel, começando por si. Acha que há aqui algum indício de procuradoria ilícita com os factos que conhecemos até o momento? Tanto quanto julgo saber, isto é seria uma assessoria em matéria de compliance para matérias relacionadas com dados pessoais, não é? Não só. O Primeiro-Ministro disse na declaração que fez que também foram feitas, por exemplo, interpretações de diplomas jurídicos, jurisprudência, etc. Nomeadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é? Se bem percebi, era essencialmente não só, a jurisprudência também, nomeadamente acordos dos tribunais superiores, sabe isso? Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu por acaso, eu acho que eu não tenho elementos suficientes para concluir que haja que estes atos fossem atos exclusivos de advogados. Aliás... E porquê é que diz isso? Porque, por exemplo, há uma figura que é a figura do DPO, portanto, o Data Protection Officer, que é o encarregado de proteção de dados, que é, no fundo, uma figura que deve gerir a proteção de dados, portanto, os dados, de fazer umas comunicações, monitorizar o cumprimento dos deveres legais relativos ao Regulamento Geral da Proteção de Dados, e colocou, assim, especificamente em relação a esta matéria, há uns anos, uns pedidos de pareceres à Ordem de Advogados sobre saber se um advogado poderia ser um DPO, poderia ser esse Data Protection Officer. E aquilo, porque de facto aquilo que se colocava era saber se estava a ser respeitada a autonomia do advogado, que tem que ser autónomo, se o próprio advogado, se depois ele poderia
prestar serviço a essa sociedade ou não, sendo DPO, e a Ordem dos Advogados concluiu repetidamente que não havia incompatibilidade entre o facto de um advogado ser DPO. O que significa então que, pelo menos pelo que eu vejo, é que também pode não ser um advogado. Portanto, e não sendo um advogado, e se estes serviços se enquadrarem neste quadro, eu entendo que não é um ato próprio da advocacia. Se me permite, só Luís, complementar, mas antes fazer só uma nota prévia, que é, ao longo do período relevante, ou seja, desde que a empresa foi criada em 2021, houve uma alteração substancial da lei e, portanto, em 2024, esta lei que define o que são os atos próprios dos advogados e que tipifica a procuradoria lícita como crime, foi alterada, mas apesar dessa alteração, a lei sempre reservou a consulta jurídica, que é a tal atividade de aconselhamento mediante interpretação e aplicação de normas, para pelo menos licenciados em Direito, e por isso a questão aqui é complicada e enfim, não Mas temos estamos a todos falar, os elementos. o Luís Montenegro é licenciado em Direito e os subcontratados, os fornecedores externos, também são licenciados em Direito. É uma advogada inscrita na Ordem dos Advogados e um jurista. Certo. A questão é que podem fazer isso fora de uma sociedade de advogados ou não? Os Essa é a questão, não é? Os gerentes da empresa não são licenciados em Direito e, portanto, coloca-se a questão de saber se a atividade que têm na empresa, que aparentemente tem, segundo o próprio Primeiro-Ministro, se pode enquadrar como, de alguma forma, colaboração ou auxílio a esta consulta jurídica, ou se podemos fazer uma separação e serão meros atos de gestão e depois quem faz toda a parte de consulta jurídica serão os tais 2 colaboradores juristas. E depois há a questão da própria sociedade, não é? Portanto, da própria empresa. Não ter uma sociedade de advogados. Pronto, desde 2024 já se admitem as sociedades multidisciplinares. Sim. Mas a questão também é que essas sociedades estão sujeitas a uma série de requisitos. Um deles é que pelo menos um dos sócios tenha a atividade à qual se dedica a empresa. Neste caso, um dos sócios teria de ser, se não advogado, pelo menos jurista. E isso não acontece neste caso. E, portanto, não é claro que todos os requisitos estejam verificados nesta situação para que se possa considerar como uma sociedade multidisciplinar. Então o Diogo acha que poderá haver aqui indícios para que seja aberta um inquérito criminal, porque estamos a falar de procuradoria ilícita, é um crime. Acha que há indícios para que se abra um inquérito criminal para perceber se praticou este crime ou não? Se este crime foi praticado ou não? Bom, eu diria que não temos todos os dados e depois vai depender naturalmente da tal interpretação de saber quais é que são as atividades dos filhos do Primeiro-Ministro, que tanto quanto já se sabe, que exercem efetivamente atividades na empresa e, portanto, se for possível fazer a separação entre aquilo que é a gestão e aquilo que é a consultoria jurídica, enfim, talvez não haja razão para um inquérito criminal. Se isso não for possível e não temos dados para o afirmar, talvez seja mais complicado. Concorda, Miguel, com esta ideia? Eu acho que não, pelo menos neste momento ainda não há nenhum elemento definitivo para concluir. Eu acho que eventualmente poderia haver um pedido de informações por parte da Ordem dos Advogados. Mas um pedido de informações à Procuradoria-Geral da República? Portanto, a própria Ordem dos Advogados é que pode também pedir informações e no fundo... pedir informações ao Luís Montenegro. E iniciar ao Luís Montenegro ou à sociedade, no fundo, e o que acontece muitas vezes é isso, é feito iniciado um procedimento administrativo, não tem que haver um procedimento de criminal. Assim sendo, e Diogo, começando por si, tendo em conta tudo aquilo que falámos ao longo deste programa, como é que o Primeiro-Ministro pode matar este tema? Uma pergunta para os dois, mas começava por si, Diogo. Bom, eu diria que neste momento e à luz daquilo que a lei prevê, a solução clara é
enfim, já estando finalizada a situação que gera o eventual conflito de interesses, Com a escusa, não é? aquilo que se pode fazer é o pedido de escusa ser feito e ser escrupulosamente cumprido, nomeadamente ao nível do Conselho de Ministros, quando tenham de ser tomadas decisões sobre esta matéria ou sobre os clientes desta empresa, sendo o Primeiro-Ministro nessas instâncias substituído pelo número 2 do Governo, neste caso pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e isso ficar devidamente registado em ata. Depois a questão também de se desligar da empresa, eu diria que é uma forma, uma medida necessária para, enfim, mitigar este conflito. Miguel, é suficiente a escusa e a retirada da empresa, ou seria mais útil para acabar com o tema, acabar mesmo com a empresa? Eu acho que a verdadeira questão é: vamos continuar a reagir depois dos órgãos da comunicação social detectarem coisas? Portanto, em vez de haver mecanismos e procedimentos instituídos para prevenção deste tipo de situações e monitorização de regras de conflitos de interesses, seja no governo, seja a nível dos titulares dos cargos políticos, vamos estar sempre a reagir sempre que há uma capa ou uma notícia. Porque o verdadeiro problema aqui não é como é que se resolve esta situação em concreto, porque esta situação em concreto já está identificada, é um escusa e no fundo é uma devida abstenção. Vamos lá ver. Aquilo que eu vejo é que sempre que se coloca aqui uma situação, portanto, foram avalados nos últimos dias várias situações de eventuais conflitos de interesses, seja porque se tem uma sociedade imobiliária, sempre porque se tem isto, sempre se tem aquilo. E aquilo que eu vejo é que cada membro do governo e titular de cargo político resolve essa situação de conflito de interesse eventual ou não à sua maneira. Não há uma regra. De acordo com a sua autocrítica. O Castro Almeida vendeu a empresa, a Rita Júdice entendeu que não há nenhuma razão para isso. Não há nenhum critério objetivo, não há nenhum procedimento específico para a resolução destes temas. Era importante que houvesse. Portanto, porque, por exemplo, o Código de Conduta diz que pode pedir um parecer. Porquê é que não é obrigatório esse parecer? Porque é que não há uma entidade, uma espécie de um departamento dirigido a este tipo de explicita questões? Quem é que deve ser pedido o parecer, por exemplo. Não diz as autoridades competentes, mas porque é que não é obrigatório esse parecer? Porque é que, por exemplo, não há em vez de haver porque o que acontece obrigatório é um parecer o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, nós temos por exemplo. os órgãos da comunicação social a modernizar-se e a encontrar este tipo de informações que já agora são públicas. Portanto, é só consultar os registros de comercial. Portanto, não é propriamente aqui uma questão. Não há aqui não está abaixo do tapete. Os titulares dos cargos políticos a achar que a regra é do bom senso e que, pronto, vamos reagir e eu acho que vamos reagir da melhor maneira e com a consciência tranquila e resolver isto. Portanto, o Miguel entende que devia haver um organismo público que devia fazer esse vetting, digamos assim, e estabelecer logo regras automáticas logo no início da tomada de funções. Quanto mais não seja, eu acho que sim, acho que devia, pelo menos inicialmente, devia haver processos de verificação de idoneidade antes de entrar em funções. Não é fazer declarações únicas de interesses 60 dias depois de entrar em funções. Porque o que é que acontece é que depois apresentam essas declarações únicas e 60 dias depois a comunicação social resolve um problema. Então o quê? Vai-se demitir? Portanto, é aquilo que acontece. Portanto, devia haver procedimentos de verificação prévia de idoneidade, depois devia haver um procedimento específico para a gestão de conflitos de interesses, devia haver pareceres obrigatórios relativamente a isto, ainda que não sejam vinculativos. O vetting político interno existe à partida, não é? E foi criado, aliás, também pelo governo. Eu pegando nessa sugestão de Miguel, com a qual aliás concordo, diria que se existe uma entidade para a transparência e que foi criada para analisar as declarações de interesses que incluem estas participações em empresas e outro tipo de interesses, e que é, aliás, uma entidade que aos dias de hoje está bastante limitada na forma como faz a fiscalização dessas declarações, talvez fizesse sentido estender as atribuições dessa entidade para que pudesse efetivamente analisar as declarações e fazer recomendações para evitar potenciais conflitos de interesse,
de forma proativa, nomeadamente recomendando o desligamento de empresas ou recomendando que fosse feito o pedido de escusa se entender que essa é a medida necessária para se dar resposta ao conflito e, portanto, ser essa entidade a fazer proativamente essa decisão, sendo certo que aos dias de hoje não tem recursos para o fazer e, portanto, que isso implicaria necessariamente uma reforma da entidade. Diogo Santana Lopes, Miguel Pereira Coutinho, muito obrigado por terem vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado.